Para aprender a desenhar a cabeça, compreenda que existem diferentes fisionomias, diferentes tipos que poderão ser explorados quando revestimos o crânio com músculos, com os músculos que vão compor a maçã dos rostos, as maçãs do rosto, os orbiculares da boca, os orbiculares dos olhos, certo? Todas essas áreas irão variar de pessoa para pessoa, de personagem para personagem, de indivíduo para indivíduo e devem ser motivo de atenção por parte de um desenhista cuidadoso, tá certo? Cada um desses volumes estará variando de um indivíduo para outro. Em que sentido? O sentido da altura, da largura e da profundidade, que no plano bidimensional é representado por linhas ou direções diagonais. Você precisa compreender também a distância dessas massas do eixo de simetria. Se você for capaz de perceber isso tanto nos rostos mais cartunescos como nos rostos que são um pouco mais realistas, você estará controlando a musculatura facial a favor do desenho de diferentes fisionomias. Cada tipo terá uma identidade que lhe é própria, terá características fisionômicas que lhe são únicas, que irão distingui-lo de outros personagens, de outros bonequinhos. E tudo se baseia nessas relações de altura, largura e profundidade da face. Claro que para estruturar qualquer uma dessas faces, qualquer que seja a fisionomia que você deseje desenhar, você deve pensar na cabeça a partir do círculo, a partir do trapézio e das linhas que conectam o trapézio ao círculo, variando na distância do trapézio do círculo, variando na largura e altura do trapézio. Você estará gerando uma infinidade de estruturas para o desenho da cabeça. Somam-se a essas estruturas variadas, essas variações sutis resultam em estruturas únicas, soma-se a isso um revestimento muscular único. A direção do eixo central das maçãs do rosto, por exemplo, a inclinação diagonal, o grau de inclinação do eixo central das maçãs do rosto, por exemplo, vai estar gerando um ser humano único. O grau de proeminência do queixo, idem. O abaloamento das extremidades do maxilar, quero dizer, o grau de curvatura dessa região aqui, o grau de inclinação dessa linha que conecta a extremidade da mandíbula às orelhas. Todos esses pormenores todas essas sutilezas vão estar se somando para levar a um resultado único em termos de desenho de rosto. O quão profundo são, por exemplo, as cavidades orbiculares aqui dos olhos. Você compreende o quão profunda é essa cavidade? Aqui nós temos duas cavidades orbiculares dos olhos. Quão profundas são essas cavidades? Isso vai gerar um ser humano igualmente distinto. Para obter resultados variados em termos de fisionomia, você precisa compreender os componentes elementares do rosto, precisa compreender também os pormenores faciais, as variações de forma sutil entre os pormenores. E claro, as variações existentes na musculatura da face. Existe uma infinidade de sutilezas que podem e devem ser exploradas no sentido da construção de diferentes fisionomias. Essa variedade de tipos, essa capacidade de variar nas fisionomias, vai estar enriquecendo o teu trabalho, vai estar levando o teu trabalho a um novo patamar de excelência, é o que vai estar te permitindo se destacar muitas vezes de outros desenhistas que são limitados no tocante ao desenho de tipos.
são limitados no tocante ao desenho de diferentes fisionomias, certo? Então não seja limitado, explore suas possibilidades, conheça os pormenores da face, conheça a musculatura facial e trate de aprender a variar nessas definições. Entendido? Seja o seu desenho mais realista, seja o seu desenho mais cartunesco, qualquer que sejam suas intenções como artista, sejam mais retratistas, qualquer que seja o acabamento que você resolva aplicar posteriormente no seu esboço, qualquer que seja a sua finalidade estética, aprenda a variar nas formas. Entendido? Eu sou Diego Silveira, professor de desenho. Eu conto com você aqui no canal para acompanhar o nosso trabalho. Nosso trabalho visa te ajudar, especialmente você que é um desenhista iniciante, a aprimorar o seu traço. Então, bora combinar. Tudo que você precisa fazer para melhorar o seu traço é acompanhar o nosso trabalho, pôr as lições que são demonstradas aqui no canal em prática, e ajuda muito se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada do que é compartilhado aqui no canal. E se você tem interesse em se aprofundar de fato, se você tem interesse em um curso, eu mesmo ministro um curso. Eu atualmente ministro um curso de desenho via live, tá? Ele é ministrado através de aulas particulares via live. Se você quiser saber mais a respeito, você pode me questionar na área de comentários. Entendido? Grato por me assistir até aqui. Te aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!